E vem conferir a crítica do filme Rosa de Versalhes. E chegou na Netflix, no começo do mês, o filme Rosa de Versalhes. Filme esse que, desde o seu anúncio, eu fiquei muito empolgado. Porque para quem não conhece Rosa de Versalhes, ele é um mangá considerado um clássico entre os mangás, fechado em 14 volumes e que, inclusive, para quem tem interesse em comprar a obra, ela foi relançada recentemente aqui no Brasil pela JBC, onde eles fizeram um formato mais big e principalmente de colecionador, onde a obra foi fechada em 5 volumes. Então, para você que tem interesse na obra, pode ir atrás. Inclusive, eu recomendo que você vá atrás da obra, porque ela é muito melhor do que esse filme foi demonstrado aqui. Não que o filme seja ruim, achei ele só mediano, mas o mangá ele realmente é muito bom. Então, se você for atrás, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um mangá clássico, um mangá que tem uma arte incrível e uma história que eu acho fantástica entre o romance e como eles colocam a França em todo esse contexto. Além desse mangá que fez extremo sucesso, um clássico, ele também ganhou um anime nos anos 80 e 90, onde foi fechada em 40 episódios. E bom, eu acho a ideia de Rosa de Versalhes muito interessante, que é você pegar todo o contexto da Revolução Francesa e a partir daí contar com outro viés, mostrar outros lados, outros personagens, e isso me interessa muito. Eu também fiquei muito feliz quando anunciaram que o filme ia sair, porque eu imaginei, bom, isso é uma ótima oportunidade de uma obra que só quem é muito fã de mangá conhece, outro público conhecer, um público mais jovem. Isso me empolgou com uma animação moderna. Infelizmente, a obra, o filme em si, ele consegue te vender pela parte técnica excelente e também pela parte musical que é muito boa. Infelizmente, apesar da parte técnica ser boa, a essência da obra para mim foi completamente perdida nesse filme, que seria a parte dos personagens. Mas bom, primeiro eu queria começar falando sobre a parte técnica, porque desde o trailer ela chamou muito minha atenção, porque eu acho que Rosa de Versalhes, a arte e os traços que funcionam perfeitamente no mangá, ele é muito diferente dos traços que normalmente a gente vê em mangás padrões. Você vê que por se passar na França, por falar de personagens que são praticamente todos europeus como um todo, você vê que tem um traço diferente para poder diferenciar de mangás padrões. E eu fiquei com medo se na hora que fizessem a transição para um filme, ele perdesse um pouco desses traços, que é muito importante para a gente que está assistindo entender o contexto da época, entender quem eles são e a importância deles. E bom, para mim a animação acerta bastante nisso, porque eles conseguem manter os traços sendo muito fiéis ao mangá e ao mesmo tempo colocar toda a atmosfera que a França precisava, no sentido de quando chega Maria Antonieta na França, você realmente consegue perceber a beleza da cidade, a beleza dos vestimentos, e quando o filme vai avançando e você vai vendo que o povo vai cada vez sofrendo mais, você acaba percebendo que as roupas vão mudando e o filme visualmente é muito bonito. Os grandes salões têm como grande destaque, você também tem as roupas dos oficiais e também do povo, e isso acaba criando muito bem uma atmosfera que poderia ser mais desenvolvida ao longo do filme se o filme tivesse mais tempo. Então na parte visual eu gostei bastante do filme. Outra coisa que eu gosto bastante são das músicas do filme. Elas não são tão marcantes como poderia ser, aquelas músicas que você sai do filme pensando, gostaria de ouvir mais, gostaria de reouvir elas, mas mesmo assim elas dão um contexto do que um musical precisa, que são aquelas músicas que você assiste e você entende o sentimento dos personagens. Porque no fim, é como se Rosa de Versalhes usasse o contexto de um romance para poder falar de coisas mais profundas. E isso realmente é interessante. Então a parte da trilha sonora, ela é bonita, ela é bem feita, e ela coloca músicas no momento certo que acabam realmente contando muito bem a história. Visualmente eu também gostei do filme, como eu falei, não só pela animação, mas pelo design também, como eles conseguem que a vestimenta é muito bonita, se destaque isso, e isso é importante. Porque quando você vê os grandes salões, quando a Maria Antonieta acaba conhecendo a alta sociedade para o povo que acaba sendo mais sofrido, você consegue ver muito bem essa diferença e isso é interessante. Então a atmosfera da França na época, eles até conseguem colocar.
Tecnicamente, eu acho que o filme ele cai um pouco de qualidade no seu terço final, quando ele precisa ter muitas pessoas em cena ao mesmo tempo, e a partir daí, com tantas pessoas em cena, você acaba vendo que a animação acaba caindo um pouco de qualidade, principalmente algumas sequências de ação. Apesar de a sequência de ação da Oscar ser muito interessante, principalmente alguns conflitos que ela tem, eu acho que a animação consegue ser bem fluida nesses pontos, eu acho que no ponto principal, quando precisa ter a grande ação final, sentiu um pouco da falta do impacto como um todo. Mas como eu falei, tecnicamente esse filme entrega muito bem. E a história não é ruim, porque a história real da Revolução Francesa é muito pesada, é muito forte como um todo. Tem um musical que muita gente não gosta, eu não gosto, mas o livro original faz muito sucesso, que é Os Miseráveis. Ele também pega exatamente esse período da França como um todo, e lá você também consegue sentir essa brutalidade. A diferença é que nos Miseráveis, você consegue sentir muito daquele terror do mundo moderno, para aquele momento, aquele terror da falta de comida, do povo sofrendo. Aqui em Rosa de Versalhes é um outro lado. Você vai ver a pobreza das pessoas, você vai ver como elas sofrem, mas como um todo, você vai ver um lado mais romantizado como um todo, até chegar no grande momento final do filme. Mas acho que é um bom comparativo, considerando que as duas obras se passam no mesmo período e tem uma ideia de mostrar esse período de uma forma diferente. Os Rosa de Versalhes de uma forma mais romantizada, até chegar na parte mais pesada, e na parte dos Miseráveis a forma mais brutal que todo aquele universo pode entregar. Então a história em si, ela não é ruim, porque o mangá é muito bom. E com a história sendo tão boa no mangá, acaba fazendo com que eles sigam esse padrão. Mas como eu falei, eles perderam a essência, porque a história não é ruim. A parte técnica também não é ruim, fazendo com que seja uma diversão de 1h50, que você vai ver uma adaptação da obra ali. Mas por que eu falo que a obra perdeu a essência? Porque para mim o que faz Rosa de Versalhes ser uma obra tão clássica dos mangá seria principalmente os seus personagens e o desenvolvimento deles ao longo da obra. Para mim, aí é que vive o grande problema desse filme. Porque o filme tem 1h50, e como eu falei, o mangá tem 14 volumes. Só o anime, como eu falei, ele teve que ser adaptado em 40 episódios. Agora imagina você resumir 14 volumes, ou 40 episódios, em 1h50. Obviamente você não vai conseguir fazer isso. Seria melhor se Rosa de Versalhes fosse 2 filmes ou até uma trilogia, pra gente conseguir entender melhor os personagens. Acho que 2 filmes seria o ideal, para você entender os personagens, entender os seus dilemas e entender o seu desenvolvimento. Tanto que o filme ele começa apresentando bem os personagens, mas o problema vai mais para sua metade, porque na metade que você deveria desenvolver os personagens, desenvolver o conflito, desenvolver os personagens secundários, é completamente raso e esquecível. Tudo isso que eu tô falando de ver, de achar legal vendo em tela, se eu tivesse visto o filme sem saber qual que é o material, fonte original, eu ia falar, história interessante, mas completamente esquecível, porque os personagens são esquecíveis aqui, e eles são esquecíveis porque eles não são bem desenvolvidos. Por exemplo, a relação da Oscar com a Maria Antonieta é uma relação muito interessante, como elas vão se desenvolvendo, como elas vão trabalhando pra gente entender como que elas vão se afastando. Aqui é tão rápido, tão acelerado, que você não sente isso. Algumas relações secundárias envolvendo o Luiz também com a Maria Antonieta, você não sente de maneira nenhuma. Tem um grande discurso dele falando sobre a insegurança dele como rei que você não sente na obra, porque ele praticamente não aparece. Talvez a relação do André com a Oscar é a mais bem desenvolvida, mas também é melhor quando você vê a obra como um todo. Os soldados, a confiança da Oscar nos soldados, a virada dela de chave para entender a importância do povo. O filme coloca batidas para você entender exatamente o que tem que entender. Mas o principal dessa obra, de novo, são os personagens, a sua relação, pra gente entender melhor o desenvolvimento da Oscar como uma pessoa nobre até ela se preocupar com o povo. Pra mim, a gente não sente isso no filme de maneira nenhuma. E a gente não sente porque o filme é muito acelerado, principalmente na sua metade. Da mesma forma como ele apresenta bem os personagens, pra você entender muito bem qual é a função de cada um naquele governo, quando chega na metade do filme, ele acaba sendo prejudicado, porque é tão acelerado, é tão corrido e tão mal desenvolvido
que personagens que são completamente interessantes aqui são completamente rasos, esquecíveis, e você não entende a motivação deles. Você não entende porque você deveria saber mais sobre eles, entender mais sobre eles. E essa rapidez do meio do filme faz com que você, como público, não sinta absolutamente nada entre a relação deles, o desenvolvimento deles e principalmente o povo. Para mim, o povo nesse filme, tanto o povo mais da aristocracia, como também o povo mesmo, eles são personagens dentro da obra, que fazem com que você entenda como esse mundo vai se desenvolvendo. Então até a boa ambientação que o filme vai construindo no começo, ela vai se perdendo no filme numa parte completamente acelerada. Tanto que o filme sabe que ele está sendo acelerado, tanto que o filme sabe que ele precisa já jeitos de burlar esse sistema do mangá, que o que eles fazem? Colocam várias narrações em off para você entender o que está acontecendo. Essas narrações em off são para você não se perder no tempo que está em tela, porque passam vários períodos, e ao mesmo tempo para criar um contexto, porque você não consegue, através do seu roteiro, dar emoção para os personagens. Então acaba virando uma obra oca. Acaba virando uma obra que ela tem todo o visual do universo sem a essência dele. E o final, que era para ser emocionante, muito bem feito, aquele final que é para tirar lágrimas de como eles vão se desenvolvendo e você sentir a raiva do povo, você sente a raiva do povo mais porque você sabe que os acontecimentos do filme aconteceram na vida real do que realmente pelo que o filme apresenta. Então, para mim, por isso que o filme é só mediano, porque ele não é horrível no que ele apresenta, ele gera um certo entretenimento, mas no ponto principal do filme, que são os personagens, suas relações, seu desenvolvimento e o povo como um todo, acaba não sendo bem desenvolvido. E algumas relações acabam até gerando dúvida. Como eu falei, Maria Antonieta com a Oscar. É uma relação que no final, quando a Maria Antonieta descobre que tá tendo a grande revolta, ela acaba falando, ela fica preocupada com a Oscar. Mas a gente não entende porque ela ficou preocupada. Elas têm uma boa relação no começo do filme, mas do começo pro final elas quase não se veem, elas quase não falam. Então você não sente essa emoção. Então pra mim o problema do filme é esse. A parte dos personagens, do desenvolvimento, da parte da relação entre eles, e também o povo acaba decepcionando bastante, fazendo com que o filme não seja ruim, porque visualmente ele é muito bonito e ele tem boas músicas. Então a partir daí você consegue gerar um entretenimento, mas para a grandiosidade da obra e também mostrar por que ela se tornou um clássico, aqui você não vai ver isso. Concluindo, Rosa de Versalhes é só um filme mediano, mas para uma obra do tamanho que ela é, o filme não pode só ser mediano. Como eu falei, tecnicamente você vai ter uma boa parte técnica, você vai ter uma boa trilha sonora, principalmente com as músicas, mas o principal, a essência, foi jogada fora, fazendo com que seja um filme mediano, mas que com a obra original, sendo o tamanho que ela tinha que ser muito melhor. E por isso que eu fecho Rosa de Versalhes com uma nota 5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do filme Rosa de Versalhes? Você já leu o mangá? Já viu o anime? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.